Olá, meus amigos, caros estudantes da lição. Satisfação retornar à gravação hoje de quarta-feira, a lição número 10, a lição do dia 2 de setembro. Já estamos no mês de setembro, graças a Deus. E vamos falar sobre os pequenos grupos no Novo Testamento. A criação dos pequenos grupos é uma ideia divina, porque ajuda a pessoa a se fortalecer na fé. O pequeno grupo ou os pequenos grupos ajudam as pessoas a assim ficarem melhor assim na vida espiritual, ajuda as pessoas que estão querendo conhecer Jesus Cristo, e tem no pequeno grupo justamente o fortalecimento de toda uma comunidade. Então os pequenos grupos, eles não são apenas assim células aleatórias, eles têm toda uma estrutura que vão ajudar, essa estrutura vai ajudar, melhor dizendo, a igreja local ou as igrejas que estão em redor. Por isso que os pequenos grupos se tornam uma bênção para você e para a sua família. Você prega o evangelho, você tem a bênção assim, de ter um pequeno grupo em sua casa, e sua família com isso é muito ajudada. Com certeza, aqueles que estão hoje trabalhando com pequenos grupos sentem a bênção que é um pequeno grupo em sua casa. Muito bem, um dos grandes desejos de Luke era um missionário nigeriano. Ele tinha um desejo de ter assim uma geladeira. Era um desejo dele antigo, e ele pediu a Deus: Senhor, preciso de uma geladeira. Quando ele veio para o Brasil, ele conseguiu comprar uma geladeira, e ele levou para a Nigéria essa geladeira. Seria a bênção da vida dele ter uma geladeira num país que assim poucas pessoas têm poder aquisitivo assim suficiente para comprar uma geladeira. Luke conseguiu comprar uma geladeira, mas quando foi uma noite, Luke teve um sonho. Deus dizia para ele assim: a geladeira não é sua, a geladeira é da igreja. Luke acordou assustado. Senhor, o que é isso? E aquela impressão ficou forte no coração dele. A geladeira não é sua, a geladeira é de Deus e da igreja. E ele então ficou nessa luta com Deus: Senhor, eu pedi tanto, e agora o Senhor está dizendo que a geladeira é da igreja. E uma noite Luke acordou, assentou na cama e disse: já sei. A esposa dele até acordou assustada. O que foi, Luke? Ele disse: Deus acabou de me dar uma ideia, o Espírito Santo me deu uma ideia. Eu já sei o que eu vou fazer. Nós vamos montar um pequeno grupo aqui em casa e vamos usar a geladeira que Deus nos deu. Então Luke pegou pequenos sacos plásticos, encheu de água e congelou essa água e fez pequenos assim saquinhos de água congelada. Ele pegou ali uma vasilha grande, bem limpinha, colocou água e colocou sacos de gelo dentro daquela água. E foi convidar as pessoas para a primeira reunião. As pessoas vieram e disseram: o que tem de novidade aqui? Eram pessoas da igreja, e Luke disse: vou abrir um pequeno grupo. E para vocês terem uma ideia, vocês vão receber aqui uma bênção, água gelada. As pessoas então começaram a vir, e todo mundo já tinha ali a sua canequinha e uma concha, e colocava água então na canequinha, e todo mundo se deliciava com a água gelada, porque não tinha em casa geladeira nem água gelada. Em pouco tempo, essas pessoas da igreja começaram a convidar outras pessoas para vir assistir o culto do pequeno grupo. E alguns eram assim um pouco relutantes em deixar seus deuses, seus rituais, e diziam assim: não vamos nessa reunião para fazer o quê? Nós já temos tudo aqui com nossos deuses e nossos santos. E os irmãos diziam: mas lá no pequeno grupo você ganha água gelada. Porque Luke fazia o seguinte: toda pessoa visitante que estivesse no pequeno grupo levava para casa 2 saquinhos de água congelada. E quando as pessoas chegavam em casa, colocavam numa vasilha e tomavam água gelada. E dessa forma, esse pequeno grupo cresceu de forma assim maravilhosa, tá? E assim, muitos começaram a frequentar o pequeno grupo e entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. E no Novo Testamento, será que nós encontramos mencionado a experiência dos pequenos grupos? Quando João Batista pregou, pra você ter uma ideia, ele preparou pessoas para receber Jesus e receber o Evangelho no coração. Preparou as pessoas para receber o Messias. João Batista tinha um pequeno grupo. A Bíblia diz que João Batista tinha discípulos, então ele formou um pequeno grupo. Quando Jesus, então, ele começou a pregar, ele também criou um pequeno grupo, porque nós vimos na lição dessa semana que ele juntou 12 discípulos e fez um pequeno grupo. E então Jesus pregava, Jesus curava, Jesus atendia as pessoas e os discípulos o ajudavam nessa tarefa. E dessa forma, Jesus preparou tanto os discípulos como as pessoas que receberam seus milagres para aquilo que aconteceria lá no Pentecostes, que seria justamente uma explanação direta e mais completa sobre o plano da salvação.
O crescimento assim da primeira igreja foi grandioso, porque não havia igreja para reuniões. Então, o que as pessoas faziam? Se reuniam em casas. E a Bíblia diz que havia reuniões em casa e as pessoas repartiam o pão e eles então iam de vez em quando no templo para adoração, como era costume deles, mas os pequenos grupos eram o centro dos discípulos pregarem a palavra, da doutrina dos apóstolos, e perseveraram na doutrina dos apóstolos de casa em casa. E dessa forma, esses pequenos grupos foram crescendo de maneira exponencial. Foi realmente algo maravilhoso. Tanto que o apóstolo Paulo, quando ele começou a pregar assim, com base no pequeno grupo de Jerusalém, e dali então ele partiu para várias cidades, pregando o evangelho aos gentios, e em cada lugar. Não havia jeito de criar um templo. Paulo deixava pequenos grupos. A igreja de Tessalônica, a igreja de Roma, a igreja de Filipos, a igreja de Éfeso, tudo assim foi chamado de igreja, mas começou com um pequeno grupo em cada local. E com isso, Paulo se tornou um missionário maravilhoso, criando pequenos grupos. Tá? Então, existe aqui uma pergunta. Quando Lucas relatou as viagens de Paulo, por que ele colocou o nome de diversas pessoas nos seus relatos? Temos aqui, por exemplo, Atos 18, de 1 a 5. Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, Paulo foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício com eles morava. E juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricante de tenda. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação da palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo que havia de vir. Esse é o primeiro texto falando que Paulo ele mencionou o nome de pessoas que o ajudaram num pequeno grupo. Atos 20, de 1 a 4, diz assim: depois que cessou o alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os exortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, veio até a Grécia. Depois de passar ali 3 meses, determinou voltar para a Macedônia. Acompanhou Sópater de Bereia, filho de Pirro, bem como um dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo. Depois ele fala Gaio de Derbe e Timóteo, e os da Ásia, Tíquico e Trófimo. Perceba como Lucas mencionou o nome de várias pessoas. Por que ele mencionou o nome de várias pessoas? Porque a resposta é, porque onde o apóstolo Paulo, ele parava, ele encontrava grupos de cristãos, ele formava grupos de cristãos, dos quais ele então solicitava a colaboração. E essas pessoas que colaboravam com Paulo, Paulo depois agradecia, até em suas cartas, ao nome de várias pessoas que Paulo agradece a colaboração. Por isso que Lucas mencionou o nome de várias pessoas. Era uma espécie de homenagear essas pessoas que ajudaram o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha muito carinho e consideração por todas as pessoas que o ajudavam em suas viagens. E isso tornava o seu trabalho mais prazeroso, menos difícil. Pense num homem que era perseguido. Então ele tinha que se valer das pessoas que estavam ao seu redor, dos que o ajudavam, do pequeno grupo que estava ali naquelas localidades onde Paulo passava, e por muitas vezes ele era perseguido. A pergunta 7 fala justamente sobre isso. Paulo chegou num local onde havia uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. E a pergunta 7 é: Lídia tinha um pequeno grupo em sua casa e convidou Paulo para ir até lá. A pergunta é: Paulo foi? Depois então outra pergunta: e quando ele e Pedro saíram da prisão, para onde eles foram? Aí vem o texto bíblico, Atos 16, 11 a 15, depois do verso 40. Diz assim: navegando depois de Troade, fomos em direitura a Samotrácia. E no dia seguinte, a Neápolis, e dali para Filipos, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no verso 13 diz assim: no sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver ali uma reunião de oração. E sentados, falávamos às mulheres ali reunidas. E diz o verso 14: certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, ela abriu o coração para atender às palavras que Paulo dizia. Verso 15: depois que foi batizada, ela e sua casa, rogou-nos dizendo: se haveis julgado que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Verso 40. Então eles,
saíram da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e partiram. Perceba como nessa narração, ou nessa descrição aqui da conversão de Lídia, o apóstolo Paulo, ele encontrou um grupo reunido na beira do rio. Ele foi constrangido, ele foi pedido a ele, vai em casa. Lídia pediu, a vendedora de púrpura, ele foi, encontrou muitos irmãos. Depois então houve o episódio onde Paulo e Pedro foram presos. Ele disse que assim que saíram da prisão, foram até onde os irmãos estavam, num pequeno grupo. E ali confortaram os irmãos, disseram: estamos bem, Deus nos libertou. E dali então eles partiram, tá? Era costume dos cristãos primitivos reunirem-se em suas casas para ali cultuar a Deus, porque não havia templos, então tinha que ter um local para reunião, e esses locais eram sempre a casa das pessoas, tá? Gente, estar envolvido num pequeno grupo dá trabalho, mas o trabalho ajuda espiritualmente quem se envolve nesse trabalho. A alegria de ver as pessoas, por exemplo, crescendo na fé. Existe entusiasmo por conta da amizade cristã, e nos sentimos mais úteis assim, na causa do Senhor. A pessoa que não trabalha acaba tendo dificuldades até mesmo em sua colaboração dentro da igreja. Um irmão disse para o pastor: pastor, eu quero minha carta de transferência, porque eu não vou ficar mais nessa igreja. Tem muita fofoca aqui. O pastor disse: que é isso, meu irmão? Fofoca aqui? O irmão deve estar tendo algum problema de relacionamento com alguém. Não, pastor, eu já enjoei, eu quero minha carta de transferência. Não adianta se eu falar. O pastor disse: por que o irmão, em vez de mudar de igreja, o irmão não vai para um pequeno grupo para ajudar? O irmão tem talento. Não, pastor, nada de pequeno grupo. Eu quero minha carta de transferência. O pastor disse: eu dou, mas com uma condição: que o irmão pegue esse copo de água e dê 3 voltas em torno da igreja. Se o irmão não derrubar nenhuma gota, eu dou a carta para o irmão. O rapaz disse: me dá o copo de água aí. O pastor encheu o copo de água até em cima. O rapaz então começou a andar, e o pastor disse: vamos, acelera o passo. Ele deu 3 voltas em volta da igreja, não derrubou uma gota. Disse: pronto, pastor, está aqui o copo cheinho. Já fiz o que o senhor mandou, agora cumpra o que o senhor prometeu. O pastor disse: eu vou prometer, eu vou lhe dar a carta de transferência. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta. Enquanto o irmão estava dando a volta com um copo de água, o irmão percebeu que na esquina tinha um grupo de mulheres conversando animadamente. O irmão percebeu que tinha um cachorro latindo sem parar na casa vizinha. O irmão percebeu que tinha um monte de folha seca na porta da igreja. O irmão percebeu que passou um grupo de rapazes e até brincaram com o senhor. O homem disse assim: pastor, para dizer a verdade, não percebi nada. Eu estava tão focado no copo de água para não derrubar a água que eu não percebi nada disso que o senhor falou. O pastor disse: então, irmão, é aqui que está a lição que eu gostaria que o irmão aprendesse. O irmão ficou focado no copo de água e não percebeu nada do que estava ao seu redor. Por isso eu quero dizer ao senhor: se o senhor for para um pequeno grupo, o senhor vai tirar o foco desses problemas e fofoca, e o senhor vai sentir-se uma pessoa muito mais útil. Não é que o irmão aceitou o conselho, foi para um pequeno grupo e, olha, desenvolveu o talento dele ali e sentiu-se abençoado pelo poder de Deus. Porque, gente, olha, ele disse depois para o pastor: pastor, eu estou feliz servindo a Cristo no pequeno grupo. Sem contar a felicidade de ver pessoas descendo ao santo batismo por influência do seu trabalho, tá? Pequeno grupo é uma bênção para muitas vidas. Eu lembro que o pastor Moisés Nigre, que foi secretário da Associação Geral, um dia que ele pregou na minha igreja, ele disse: irmãos, eu fui aqui do Brasil para os Estados Unidos e fui de navio. E eu então andei por vários portos, quando o navio estava parando, né? Foi fazendo aquelas paradas normais, e em cada lugar vinha aquele grupo de irmãos e me saudando e me davam presentes. E um homem que estava no navio ficou curioso. Ele se aproximou de mim e disse assim: quem é o senhor, hein? Por quê? Disse o pastor: por que você está perguntando? Porque eu tenho percebido que onde o navio para, vem um grupo de pessoas e sauda o senhor, abraça o senhor, dá presente. Quem é o senhor e quem são aquelas pessoas? O pastor Moisés Nigre disse: eu sou pastor da igreja adventista. Aquelas pessoas são pessoas de pequenos grupos e de igrejas onde nós estamos parando, que vêm então, me conhecem e vêm me saudar. E aquele homem ficou impressionado. E por causa desse contato, o pastor Moisés Nigre levou esse homem a Jesus Cristo. Gente, o apóstolo Paulo tinha esse costume. Por onde ele andava, ele então formava pequenos grupos, ele era assim, agraciado, saudado pelas pessoas. Que Deus abençoe a você que está trabalhando num pequeno grupo.
Se você ainda não tem e você deseja instruções para abrir um pequeno grupo, a igreja tem essas instruções. Eu digo que você pode se envolver na sua casa, na casa de um amigo, e com certeza a sua experiência cristã vai aumentar, olha, de forma sobrenatural. Deus abençoe a todos aqueles que assistiram e que estudaram conosco a lição desta quarta-feira, dia 2 de setembro. Deus abençoe a todos. Obrigado.